Mano, começou a circular uma informação que, se for real, muda completamente o jeito que a gente estava olhando pra Vingadores Guerras Secretas. Porque, segundo o vazamento recente, o filme vai ter um personagem secreto que vai se destacar acima de todo o elenco no final da saga do multiverso. E quando eu digo se destacar, não é coisa de participação pequena não, é algo que vai chamar a atenção mesmo no meio de Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Variantes e todas as coisas bizarras que teremos em Guerras Secretas. E quando você começa a cruzar esse rumor com informações mais antigas, principalmente de insiders confiáveis, a coisa começa a fazer sentido de um jeito meio assustador. E a gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, galera. O rumor desse vídeo de hoje vem do insider Majetic, que comentou que existe um personagem novo, ainda não apresentado no MCU, que vai se destacar em Guerras Secretas. E aqui é muito importante a gente prestar atenção nessa palavra misterioso. Afinal, não se trata então de um personagem que a gente já conhece. Não é um personagem esquecido, é alguém que ainda não foi introduzido oficialmente. Afinal, se a gente já conhecesse, pô, não teria mistério nenhum no meio disso tudo, né? Tá, mas então quem pode ser esse personagem misterioso que vai roubar a cena em um filme tão grandioso como vai ser Vingadores Guerras Secretas? Quem é esse personagem? Bom, primeiro de tudo, a gente vai levantar algumas hipóteses e também descartar algumas. A primeira opção que todo mundo pensa, é claro, é o Beyonder, e isso até faz sentido, só que até certo ponto. Nos quadrinhos, o Beyonder é essencial para Guerras Secretas, é o ser que dá origem a tudo aquilo, só que aí acaba entrando um problema no meio de tudo isso que eu chamo de tempo e também de foco. Afinal, vamos parar pra pensar, galera, a Marvel ela precisa estabelecer nesse filme o Doutor Destino como uma ameaça máxima, ela precisa explicar as incursões, trabalhar o multiverso colapsando e também fechar arcos de dezenas de personagens. Então não existe espaço narrativo para introduzir o Beyonder no meio dessa história e explicar quem ele é do zero, dar toda uma narrativa, um peso emocional. Não existe espaço para isso. Como imagina só, colocar ele e ainda desenvolver tudo a respeito do Victor no meio do filme. Não tem como, gente, ia ser muito bizarro. E eu nem acho que a introdução do Beyonder é tão necessária, porque quando a gente para e analisa o MCU, a gente sabe que eles têm uma segunda alternativa que preenche perfeitamente o papel que o Beyonder tem nos quadrinhos das Guerras Secretas, que no caso é o Loki. Atualmente o Loki é o deus das histórias, ele está literalmente sustentando o multiverso. Na prática, ele ocupa o papel que o Beyonder teria nos quadrinhos, e isso não é uma coincidência. Os próprios irmãos russos já deixaram claro que vão adaptar, não copiar os quadrinhos. Eles vão misturar conceitos, criar a sua própria versão das Guerras Secretas. Ai, Eric, então quer dizer que o Beyonder não vai aparecer? Bom, na teoria, gente, na teoria é possível, mas pô, na prática eu não vejo muito fazer sentido isso. Faz mais sentido colocar o Loki, entendeu? O Loki vai ser sabor Beyonder, entendeu? Vai ser isso que a gente vai ter no filme, sabor Beyonder. Só que calma que não acabou por aí não, a gente também tem outras opções de personagens que roubariam a cena quando aparecessem em Guerras Secretas, e a outra opção que muita gente acaba citando é o Homem Molecular. Só que aí, pô, não sei vocês, mas eu vejo um cenário que basicamente repete o que aconteceu com o Beyonder. Nos quadrinhos, o Homem Molecular é um pilar do multiverso. Para vocês terem uma ideia, se por acaso uma versão dele morre, o universo inteiro acaba colapsando. E sim, esse conceito de um ser morrer e o universo inteiro colapsar, você tá achando familiar e você está extremamente correto, porque sim, a Marvel já utilizou esse conceito dentro dos filmes, que no caso foram com os seres âncoras. Eles apresentaram e exploraram esse conceito dentro de Deadpool e Wolverine. Ou seja, todo esse negócio já foi adaptado, a gente já sabe o que é. Então colocar o Homem Molecular seria algo que só gastaria tempo de tela e poderia até deixar tudo muito confuso. Tá, mas então quem é que sobra? Tem algum personagem que sobra? Não sobrou nada pro Beta? E aí? Tá, vamos lá, galera. Recentemente o insider Daniel RPK, que é um insider que eu acho que quase ninguém aqui conhece, né? Pois é, o Daniel RPK, pô, um insider com muita credibilidade, acertou muita coisa. Há algum tempo atrás o insider comentou que um personagem muito importante estaria chegando em Guerras Secretas. E na época essa informação ela ficou meio solta, meio que sem contexto, só que agora ela começa a fazer sentido. Isso porque ela se conecta diretamente com o que o insider Majetic trouxe recentemente. A diferença entre os dois insiders é que o Majetic ele só meio que cita que vai ter um personagem que vai roubar a cena e que vai ter muito destaque dentro de Vingadores Guerras Secretas. Ele acaba não citando nomes. Só que no caso da notícia que o Daniel RPK acabou soltando, um nome acabou se sobressaindo no meio dessa notícia
notícia, que foi o nome Ghost Rider, galera. Isso aí, o motoqueiro fantasma. E quando eu paro pra pensar nisso, galera, no motoqueiro fantasma, no meio da guerra de Vingadores Guerras Secretas, meu, isso faz todo sentido com a notícia que tá falando, um personagem de destaque que vai roubar a cena. Faz todo sentido. Porque olha só, gente, Guerras Secretas precisa obrigatoriamente de um personagem que roube a cena. Alguém que cause aquele silêncio absurdo dentro da sala do cinema. Aquele momento em que todo mundo se olha sem acreditar no que acabou de ver. E o motoqueiro fantasma é exatamente esse tipo de personagem. A gente tá falando de uma caveira em chamas, um personagem que tem um visual que automaticamente se destaca no meio de qualquer elenco. Mesmo num filme na qual vai reunir Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico e sabe-se lá quem mais. Ele não precisa nem abrir a boca para dominar a tela do cinema, é um fato. E um outro detalhe importantíssimo é que o Motoqueiro Fantasma, oficialmente, ele ainda não existe dentro do MCU. Tipo, ele já apareceu no cinema? Apareceu, sim, ele tem lá os filmes dele. Só que ele nunca esteve vinculado diretamente ao universo cinematográfico da Marvel. Podemos dizer que ele sempre foi algo à parte, vamos dizer assim. Então a introdução dele em Guerras Secretas não seria só impactante, seria histórica, seria o tipo de entrada que redefine o que o MCU pode explorar daqui pra frente. Eu não duvido de forma alguma que o momento em que o Motoqueiro Fantasma entrasse em cena poderia bater de frente com aquele momento, sei lá, do Thor entrando em Wakanda, chegando lá e dominando tudo com aquela música épica dos Vingadores. De verdade, galera, isso seria um momento incrível dentro da sala do cinema. Um momento em que o cinema viraria um estádio de futebol de novo. E quanto mais eu paro pra pensar nisso, mais isso se conecta diretamente com o futuro que a Marvel vem sinalizando há anos. A gente sabe que o estúdio quer explorar cada vez mais esse lado sobrenatural do MCU. O inferno, as entidades demoníacas, magia pesada, conceitos que até hoje só meio que foram arranhados. A ideia dos Midnight Suns, né, os Filhos da Meia-Noite, como a gente conhece aqui no Brasil, ela não surgiu do nada. Ela vem sendo construída aos poucos dentro dos bastidores. E Guerras Secretas seria o palco perfeito para introduzir esse tipo de personagem. Um ser sobrenatural vivendo um colapso do multiverso e sobrevivendo a ele. Tá, mas aí eu sei que a pergunta inevitável acaba surgindo, né? E aí, a gente vai ter então o Nicolas Cage voltando, ele que vai estar interpretando essa versão do Motoqueiro Fantasma em Guerras Secretas? Bom, galera, eu tenho que dizer aqui minha honesta opinião, que, pô, eu adoraria que isso acontecesse, de verdade. O fator nostalgia, o fator de ser épico, de trazer o personagem de volta, eu acharia isso animal e gostaria muito que fosse esse retorno do Nicolas Cage. Só que analisando toda essa estratégia e tudo que a gente sabe sobre Guerras Secretas, eu não vejo muito o Motoqueiro Fantasma sendo usado apenas como um fanservice, um momento muito épico e depois sendo deixado de lado pra sempre dentro do MCU, sabe? Eu não imagino isso acontecendo com ele, muito pelo contrário, eu imagino ele sendo algo fundamental para as próximas coisas que vão acontecer dentro do MCU, como eu acabei de mencionar aqui pra vocês, né? Os Midnight Suns, também os negócios relacionados à magia, todos esses conceitos sobrenaturais que a Marvel quer explorar muito, só que ainda não conseguiu. Então eu imagino que, apesar do meu coração, tipo, querer muito o retorno do Nicolas Cage, e a gente até pode ter o retorno dele, só que na hora que acontecer o reboot, acontecer tudo aquilo que a gente vai ver, né, que acontece até nos quadrinhos dentro de Guerras Secretas, né, que parte de um universo acaba morrendo, os personagens acabam sendo substituídos, versões desses personagens acabam mudando. Isso pode vir a acontecer com o Motoqueiro Fantasma. Infelizmente, eu acho que seria até uma estratégia interessante, né? Utilizar o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage, depois rebootar ele, manter o personagem, mas trocar o ator. Não vejo o Nicolas Cage se mantendo no MCU pelos próximos 10 anos. Não imagino isso acontecendo. E isso até é uma coisa legal pra gente comentar. A Marvel, ela já deixou muito claro que ela quer reorganizar o MCU e não apagar tudo. E é por isso que eu não acredito nesse papo de reboot total. Pra mim, o que vem por aí é um reboot parcial, muito parecido com o que acontece nos quadrinhos durante as Guerras Secretas, onde partes de universos diferentes sobrevivem, personagens atravessam o colapso, tecnologias, artefatos mágicos e conceitos continuam existindo dentro de uma nova realidade. Algumas coisas ficam, outras coisas acabam se perdendo. Alguns personagens seguem em frente, outros simplesmente não sobrevivem à transição.
E isso não quebra a história, muito pelo contrário, até acaba criando uma continuidade emocional. A gente vai ver personagens que sabem o que foi perdido e que carregam o peso de um universo que deixou de existir, mas agora vivem em um novo mundo. E esses personagens novos, como o Motoqueiro Fantasma, podem muito bem ser sobreviventes desse evento. E isso não enfraquece o reboot, não, isso acaba até mesmo fortalecendo ele. No fim das contas, a ideia até parece simples quando você junta todas as peças, porque claramente vemos que Doomsday está provocando o colapso, enquanto Guerras Secretas vai criar um novo mundo, e alguns personagens vão atravessar tudo isso. E entre eles, esses personagens misteriosos que os insiders vêm mencionando há meses. Então, entre todos esses nomes, o Ghost Rider, né, o Motoqueiro Fantasma, é o que mais se encaixa para cumprir esse papel. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui, não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e deixa o seu like, que isso aqui nos ajuda demais mesmo. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!